Tradicionalmente, todos os anos no mês de dezembro, celebramos o Natal. Se celebramos o Natal, celebramos o nascimento de alguém. E assim, há mais ou menos 1.600 anos, é celebrado o nascimento de Jesus, em 25 de dezembro. Isso começou por conta das festividades pagãs que ocorriam nesse período. O Natal que celebramos não é uma festa pagã, mas surgiu substituindo isso. Ou seja, as festas antes destinadas a deuses pagãos foram abolidas para que o nascimento de Jesus fosse celebrado. Com o cristianismo tornando-se religião oficial do Império, com a conversão de Constantino no século IV, essa data passou a ser celebrada como o nascimento de Jesus. E hoje a cristandade tem como tradição celebrar nessa data. A Bíblia nos mostra em Lucas capítulo 2 que quando César Augusto resolve fazer um censo, José precisa ir para sua cidade natal, Belém. Eles moravam em Nazaré, na Galileia. Belém ficava na Judéia e a viagem tinha uma distância com cerca de 150 quilômetros entre as cidades. Hoje isso é feito de carro em 2 horas ou mais ou menos. Mas com os recursos da época, imagino que tenha sido dispendioso e com uma mulher prestes a dar à luz. Imaginem, porém o que estava acontecendo era a profecia do profeta Miqueias, onde está escrito no capítulo 5, versículo 2: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Ao chegarem na cidade, se encontravam em uma situação complicada, pois as hospedarias estavam cheias e não poderiam comportá-los, e numa manjedoura nasceu o nosso Salvador. Desde o seu nascimento já era clara a humildade de Cristo. Ele não teve privilégios ou pompas, nem no seu nascimento. Já ficou claro ali que ele haveria de ser rejeitado e desprezado pelos homens, como disse o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por isso, nosso motivo de celebração está nele. Por sua obra e amor, podemos celebrar que ele nasceu. O nosso sacerdote que tomou sobre si nossas iniquidades e nos dá a salvação. Ele é o nosso Natal, o nosso Rei, que se fez menino e habitou entre nós. Em Isaías 9:6 diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Que possamos celebrar verdadeiramente a Ele, e não agir como Herodes, que o desprezava e odiava, os escribas e mestres que ficaram indiferentes com seu nascimento, mas seguindo o exemplo dos magos do Oriente, que foram até Ele para adorá-lo. Que nós possamos não ter indiferença ou repúdio por Ele, mas sim viver em constante adoração àquele que é digno de toda a honra, toda a glória, aquele que é digno da nossa celebração, e que possamos celebrar o verdadeiro Natal, que é Jesus. Um Feliz Natal a todos e um grande abraço.